TV Web A Caminho da Luz apresenta Palestras Espíritas. O tema que nós vamos procurar abordar é, na verdade, um tema que possibilitaria todo um seminário de muitas horas para o nosso proveito, porque evolução do espírito é também algo simples, mas tem uma série de conotações, de possibilidades para nós examinarmos com carinho, com atenção, buscando na nossa querida doutrina espírita como um todo uma série de abordagens a respeito do tal tema para o examinarmos então com mais profundidade. Mas nós vamos tentar nos ater a algumas questões, funcionando mais como na busca de reflexões que sejam úteis e que sejam motivadoras para nós continuarmos estudando a doutrina espírita e seguirmos fazendo aquilo que na verdade é o tema em si, a evolução dos nossos espíritos. Uma primeira ideia para nós é a ideia de que somos um determinado mundo, uma determinada humanidade. O mundo que vivemos, vocês sabem muito bem, se chama Terra. E todos aqueles que vivem aqui atualmente perfazem a chamada humanidade terrestre. Vale a pena dizer que nós temos no nosso mundo, por informação do Espírito Emmanuel, 20 bilhões de almas ou espíritos humanos. Isso significa dizer que todos nós, nesta contagem tão ampla, estamos na escola terrena, matriculados aqui há muito tempo, buscando fazer o nosso processo evolutivo, que, aliás, tem sido muito moroso, realizado de uma forma assim muito devagar. A ideia é de que somos um grande coletivo e cada um de nós temos responsabilidades conosco, mas temos responsabilidades quanto à evolução no sentido mais amplo e mais geral. Nós nunca progredimos sozinhos. Não só porque incontáveis espíritos desencarnados e pessoas à nossa volta contribuem para que façamos a nossa evolução de um modo ou de outro, como também nós, indivíduos, estando encarnados ou estando desencarnados, nós também contribuímos para a evolução de todos os demais. Quando nós refletimos sobre a ideia de família espiritual, nós aprendemos na codificação, no Evangelho segundo o Espiritismo, a ideia da parentela corporal e a parentela espiritual, não é verdade? A parentela corporal muitas vezes não traduz um ambiente de almas afins, mas independentemente disto, somos todos de uma mesma família. E mesmo que tenhamos e temos dificuldades, às vezes, de relacionamento uns com os outros, por vezes no próprio ambiente familiar, ainda assim, aqueles que dividem a experiência humana conosco a todos os níveis são nossos familiares espirituais de um modo ou de outro, porque pertencemos todos a um único rebanho. Somos ovelhas diferentes, mas o condutor nos reúne aqui há milênios incontáveis. Quando dizíamos dos 20 bilhões de almas humanas que vivemos aqui, recordamos que encarnados somos aproximadamente 7 bilhões e 350 milhões. O que significa dizer que do outro lado da vida se envolvem
nas condições humanas conosco, interagindo conosco no processo evolutivo, 12,7 bilhões de desencarnados. É quase o dobro, o contingente de espíritos que vivem do outro lado da vida. E a gente lembra, a ideia de família também envolve este aspecto numérico, porque hoje nós estamos aqui, mas amanhã estaremos de volta no mundo espiritual. Não é assim? Aqueles que perfazem aquele contingente do outro lado, estão muitos deles se preparando para voltar e, de certo modo, ocuparão os nossos lugares no ambiente dos encarnados, que é onde nós vivemos hoje, ao redor do mundo todo, na chamada crosta planetária. A informação quanto aos 20 bilhões de almas humanas, essa informação está no livro Roteiro, quando no capítulo O Grande Educandário, Emmanuel começa no primeiro parágrafo do capítulo trazendo esta informação há aproximadamente 70 anos atrás. De lá para cá é possível que sejamos muito mais. Por quê? Porque a população de um planeta, uma humanidade de qualquer orbe do universo, ela não é estanque, ela não é um número fixo. Ao mesmo tempo que espíritos estão partindo para realidades novas de um modo ou de outro, outros estão chegando. Então há fluxo, há movimento, há mudanças. Mas o que nós todos temos em comum? Estamos todos, uma vez aqui matriculados, seja há séculos ou milênios, nós estamos em busca de algo em comum, que é a nossa evolução espiritual. Mas uma evolução que diga respeito a dois grandes aspectos, que são como que as balizas do processo evolutivo do espírito. Em que nós devemos progredir? Nas aquisições dos bens materiais? Qual é a proposta divina para todos nós? Progredirmos, fazermos evolução para conquistarmos o quê? A ideia da felicidade. Nós hoje temos alguma coisa nesse sentido, que podemos vivenciar e irmos adquirindo gradativamente. Mas há uma felicidade que, como ele dizia, não é deste mundo. E esta outra felicidade, ela nos espera, mas desde que façamos a evolução até hoje não realizada. Quais são os dois aspectos, vamos dizer, mais significativos? Qualquer filho de Deus, qualquer criatura na condição humana, tendo alcançado isto, seja na Terra, como é o nosso caso, seja em qualquer outro mundo, pertencendo a qualquer humanidade, necessitamos de duas coisas. Uma delas, ciência universal, conhecimento. Por quê? Temos coisas maravilhosas nos esperando. E já na Terra temos cumprido uma parte deste processo, porque temos ciência comum, temos ciência espírita, temos um largo caminho feito até agora, em que nós todos avançamos a partir da contribuição dos grandes cientistas, que viveram neste mundo ao longo dos milênios e foram plantando entre nós, muitas vezes, as grandes maravilhas do conhecimento. E nós podemos até ter participado destas coisas criativas, mas na maioria das vezes nós somos usufrutuários delas. Quando nós lidamos com a ideia dos telefones celulares, dos equipamentos de informática, dos computadores, quando nos lembramos de coisas extraordinárias como um GPS que nos guia quando nós nos perdemos dirigindo para cá ou para lá, quando nós temos o laser, por exemplo,
que é um desenvolvimento recente para curar prejuízos na retina por causa da retinopatia diabética, diabetes esse que é uma enfermidade de epidemia no mundo todo. Todos esses desenvolvimentos vieram pela contribuição do avanço do conhecimento. Outro dia nos lembrávamos de Edward Jenner, que foi aquele que descobriu reticências, as vacinas, num processo único, um espírito missionário, médico, na Inglaterra, há 3 séculos atrás, numa epidemia de varíola, faz um procedimento que ninguém faria, inocula um material retirado de uma vesícula de um animal doente no próprio filho, quando as demais crianças desencarnavam doentes de varíola, da vizinhança de Edward Jenner. E ali ele descobre um tipo de reação imunológica, sem nem ter ideia na época do que era aquilo, mas isso tudo foi determinado depois. E vocês imaginem o avanço em relação à saúde pública, à medicina de massa que nós temos até hoje por causa das campanhas de vacinação ao redor do mundo todo. Então a gente lembra evolução em ciência universal. Só que esses aspectos que nós estamos ressaltando são aspectos práticos do avanço da ciência, resultados benéficos imediatos. Mas ciência universal é muito além disto. Nós estamos nos referindo a questões do universo como um todo. As leis da física, de um modo geral, que fizeram com que o universo fosse dessas características, fora os outros universos que nós haveremos de conhecer e que não conhecemos ainda. Ciência universal. Alguém poderia dizer, mas eu não tenho muito gosto por pesquisas, por estudos de mais profundidade. Não temos hoje, por causa das vivências comuns, priorizando outras questões que para nós são mais relevantes. Mas mais cedo ou mais tarde, em vidas futuras, todos nós vamos nos interessar de conhecermos melhor todas as coisas, tanto do mundo em que nós vivemos, como dos mundos do futuro e dos mundos do presente que já existem há milhões de anos e que esperam propriamente que das suas realidades nós todos nos acerquemos e possamos conhecer tudo, sem nunca chegarmos ao conhecimento pleno da vida divina do grande Criador, o grande arquiteto do universo. Então esta é a asa do conhecimento, evolução do espírito. E é curioso, nós estávamos nos lembrando de nós mesmos vivendo na Terra, mas todos os espíritos de qualquer lugar têm que evoluir até as culminâncias do que nós chamamos de ciência universal. Culminâncias essas que nós até hoje não fazemos a menor ideia. Estamos como que engatinhando, vendo na Terra, ao longo de 5.000 anos de ciência, propriamente os rudimentos, as pequeninas bases daquilo que nós vamos conhecer de futuro. Um outro aspecto da evolução do espírito, qual é? O segundo grande aspecto. Segundo, porque falamos primeiro em ciência, mas deve ser o primeiro, porque é ele que abre as portas do universo. Como se chama isto? O desenvolvimento moral. O desenvolvimento de cada um de nós, dos nossos espíritos, no sentido de adquirirmos o que a espiritualidade nos coloca como as virtudes morais. Temos sido virtuosos? O que o silêncio de vocês quer dizer? Talvez o não. Muitos de vocês são virtuosos em muitas coisas.
Na humanidade toda, aquelas 20 bilhões, quantas virtudes, a partir de grandes esforços, muitos adquiriram para si. Mas nós ainda somos viciosos. Orgulho, egoísmo, vaidade e tudo aquilo que deriva propriamente destes 3 grandes aspectos, que são muito negativos e que têm a ver com a falta de algo que a espiritualidade chama em termos de bondade, caridade, solidariedade, fraternidade e tudo mais que a palavra amor pode como que ensejar para as criaturas humanas, filhas de Deus. Reparem que hoje nós podemos estudar uma vida inteira, uma determinada especialidade de uma ciência qualquer, dedicando a vida àquilo, seja na medicina, seja na química, na biologia, na matemática, na física. Existem físicos modernos que são teóricos e físicos experimentais. Um que faz uma coisa não faz a outra. Um trabalha nos laboratórios e outro trabalha propriamente nas suas mesas e estúdios de dedicação exaustiva ao longo de horas incontáveis de cada dia. Buscando o quê? Se enfronhar naquele aspecto, aprofundando a sua dedicação a conhecer aquilo tudo. E a gente lembra, só quanto àquilo que nós já temos na Terra, nós teríamos que viver muitas vidas, cada um de nós, para nos enfronharmos em cada um dos aspectos que hoje já são desenvolvidos por aqui. E antes nós nos lembrávamos, nós não podemos esquecer, somos um mundo atrasado, somos um mundo de provas e expiações. E na hierarquia dos espíritos, nós só deixamos para trás uma primitividade mais crua. A fase de mundo primitivo já como que superamos. Mas não é verdade que mesmo sendo já há milênios mundo de provas e expiações, nós não temos contextos de verdadeira selvageria pelas guerras sucessivas semeadas aqui, ilhas de primitividade. Então, quando a espiritualidade fala de provas e expiações, se refere a uma média. Mas nós temos, diante dessa média, certos aspectos já que ingressaram na regeneração e outros que ainda não saíram da primitividade. Não é assim? Pois bem, sigamos adiante, então, com a ideia da evolução do espírito. Portanto, sempre que a gente quiser pensar diante do título Evolução do Espírito, nós devemos de imediato recorrer a uma lembrança: evolução em ciência universal, evolução em amor. E a gente lembra que não necessariamente uma coisa leva a outra, mas elas se relacionam. A ideia qual é? Jesus não havia dito: conhece a verdade e a verdade te libertará? Que verdades nós devemos conhecer? Todas aquelas em ciência universal, porque ciência universal não é apenas os temas ligados a coisas técnicas, como exemplos que nós citamos. A ciência universal abrange tudo e abrange também o conhecimento das coisas morais. E se eu agora conheço melhor, a partir do Evangelho de Jesus, as questões e proposições do próprio Cristo e dos apóstolos para a evolução do espírito humano, isto também é ciência universal. E esse conhecimento sobre a verdade, com V maiúsculo, vai me abastecer de recursos que eu vou utilizar para poder aprimorar o meu espírito nas questões do amor fraterno universal. Para que tenhamos uma ideia, eu vou contar uma pequena história
verdadeira, claro. Durante muitos anos, que de certa maneira espelha isto, durante muitos anos, em casa de uma senhora amiga já desencarnada, Dona Zilá Chaves, em Botafogo, no Rio de Janeiro, nós frequentamos ali reuniões quinzenais de materializações de espíritos. De tal maneira que nós tínhamos a médium Yolanda, já desencarnada também. E nós estivemos ali praticamente uma década. E em todas as reuniões, utilizando-se do ectoplasma abundante de Dona Yolanda, diversos espíritos se materializavam numa mesma noite, um atrás do outro. Eram espíritos variados. Todos nos tornamos amigos uns dos outros, os desencarnados com os encarnados, todos entre si. Até mais adiante eu aprendi que não eram espíritos que casualmente se manifestavam materializados naquele grupo. Eram, na verdade, espíritos afins, talvez alguns deles irmãos ou irmãs de família espiritual mais próximos em relação a vidas anteriores. E eles, sucessivamente, se mostravam para nós. Nós éramos mais ou menos uma dúzia de encarnados, eu era o único menino, todas as outras pessoas eram senhoras, todas muito amigas, muito queridas, praticamente todas espíritas, algumas eram médiuns também, mas a médium fundamental era Dona Yolanda. Pois bem, nós conhecemos ali aproximadamente 20 a 22 espíritos. Qualquer dia eu vou enumerá-los para não esquecer de nenhum deles. Espíritos de origens diferentes, de países diferentes, de culturas distintas. E um após outro eles se materializavam. Não era vidência nossa. A maioria dos presentes não tinha mediunidade nenhuma, como eu também não tinha. Mas era um fenômeno muito nítido. Daqui a pouco, após a prece de abertura e algumas músicas de fundo, à luz da oração, em ambiente de penumbra, um e outro espírito se manifestavam gradativamente. E aí todos viam quem era, suas características físicas e assim por diante. O primeiro que se materializava era Atanásio, que era um jovem. Ele tinha ainda uma dificuldade para falar, fruto de um traumatismo quando de uma sua vida recente anterior. E ele vinha e ainda conversava com Yolanda, porque a Yolanda ainda estava consciente. Uns minutinhos depois, o transe mediúnico se aprofundava e Yolanda se tornava inconsciente. E aí mais ectoplasma e de melhor qualidade, ela como que exteriorizava para os espíritos poderem se corporificar. Eu não vou contar essa história toda, senão eu me afasto do tema. Mas por que eu me lembrei destas reuniões? Porque muitos dos espíritos conversavam alguns aspectos, traziam algumas conotações e nos instruíram muito. E nós, portanto, aproveitamos muito aquelas reuniões. E enquanto eles se materializavam sucessivamente, todo o ectoplasma da equipe, especialmente o de Yolanda, era utilizado para as curas, para beneficiar pessoas encarnadas nos hospitais e nos lares e espíritos desencarnados com os seus perispíritos profundamente lesados pelas mais variadas circunstâncias da vida humana. Teve uma vez que uma visita foi conhecer este trabalho e um dia ele perguntou: mas vocês ficam aqui apenas conversando com os espíritos? E aí Atanásio, antes que eu respondesse, Atanásio disse:
diga a ele, Sérgio, que a noite de hoje, por exemplo, é para os abortados. Os abortados estão desencarnados todos, não é verdade? Pelo aborto induzido pela curetagem uterina traumática mecânica. Ela lesa o embrião ou o feto. E ao lesar a estrutura biológica em desenvolvimento, lesa também o perispírito. Não é assim? E o perispírito fica ferido gravemente, despedaçado, ensanguentado e gerando, por isso mesmo, todos os dramas morais, fora o aspecto da rejeição da mãe e do pai em relação ao renascimento daquele espírito. Quando Atanásio diz para os abortados, significa que o ectoplasma é como um tesouro instrumental para como que devolver a anatomia e a fisiologia do perispírito lesado de todas as questões que nos visitam na Terra, inclusive esta que nós citamos. Pois bem, numa certa altura, eu poderia dizer para vocês de todos os espíritos que me marcaram muito com as suas visitas, as suas apresentações e tudo mais. Mas havia um espírito, e que tem a ver com a lembrança sobre o nosso tema de hoje. O nome dele é Tio Paulo, e ele vinha como uma pessoa negra, um ancião de cabelinhos brancos, tomava de uma bengala do nosso plano física e se apoiava nela e percorria carinhosamente aquele punhado de encarnados onde, em meio a eles, eu me encontrava. E fazia uma pequena abordagem, fazia um carinho na minha barba, porque naquela época eu tinha uma barba um tanto grande, e conversávamos às vezes. E numa certa altura, eu que tinha aprendido que quando os desencarnados chegam do outro lado, pela plasticidade do perispírito, eles podem, como que, ter uma apresentação na vida após a morte, como bem entendam. Seja mais jovem, com uma aparência de mais idade, seja de menino ou de menina, seja até de criança. Muito bem, eu achava estranho que ele se apresentasse naquelas condições como se ele estivesse doente, fosse um ancião. E eu querendo que ele não sofresse, que ele pudesse ter uma apresentação que não suscitasse preocupação para ninguém, inclusive para mim. Um dia eu não resisti e aí perguntei, tio Paulo, me responde aqui uma coisa. Tio Paulo tinha, quando nós tocávamos na sua mão materializada, uma mão calejada, como eu nunca vi, nem algo próximo. Como se a mão inteira fosse um calo só. De onde vem isso? O trabalho sol a sol, na enxada, nas agruras da escravidão no Brasil. E aí eu perguntei, tio Paulo, por que o senhor vem assim? Porque eu tinha essa tal preocupação. E aí ele me diz o seguinte, filho, ele me chamava assim, antes de eu nascer em África, eu vivi em Paris e eu era médico. E durante a minha vida como tal, eu ajudei muitas pessoas com a medicina que havia naquela realidade. Frequentei as melhores academias de medicina e de ciência da capital francesa. Filho, eu poderia vir aqui vestido de jaleco branco, com um estetoscópio, com alguns pequenos instrumentos que os médicos todos usam hoje, com talvez o meu nome inscrito no avental e assim por diante, e me colocar perante vocês como tal. Mas eu preciso te dizer, Sérgio, que
apesar de ter ajudado as pessoas como um profissional de saúde da época e interessado nas questões da cultura e da ciência, eu, por questões muito antigas, eu precisei viver uma experiência mais difícil. E a espiritualidade me conduziu a renascer na África e, em navio negreiro, vir depois como escravo para o Brasil. E ele me disse que ele foi capaz de viver aquela existência de grande sofrimento, mas com toda uma resignação e todo um desenvolvimento de algo que ele me disse, uma coisa chamada humildade, do qual eu era carente antes. E esta experiência amarga, dolorosa, desenvolveu em mim a possibilidade de me tornar uma alma mais humilde. E aí ele disse e completa assim comigo: Sérgio, a humildade abre as portas dos céus. E ele me disse então nas entrelinhas que ele não vem como que de um lugar comum, como os nossos lugares comuns quando estamos na erraticidade. Ele vinha e vinha muitas vezes de um lugar onde era uma esfera para aqueles que evoluíram em certas questões das virtudes humanas. E se nós temos o orgulho, que é uma chaga nos nossos espíritos, que nós desenvolvemos ao longo de séculos incontáveis, a humildade é a antítese do egoísmo e do orgulho em especial. E ele foi capaz de viver durante toda uma existência onde ele desencarna aquele ancião curvado pelos anos e com a necessidade de se apoiar numa bengala. Como aquela vivência, ele me disse isso, foi a mais marcante no sentido de uma conquista moral que antes ele não detinha, e por tudo aquilo que ele pôde como que verificar e, a partir de então, viver nas esferas mais altas, para ele era muito mais significativo vir nas nossas reuniões e talvez viver certos contextos na erraticidade, quanto mais próximo da crosta, como um ancião ex-escravo do Brasil, de África no Brasil. E aí nós temos, neste exemplo, uma ideia de que nós podemos deter conhecimento. Ele tinha questões lindas da própria medicina parisiense, europeia, era a melhor de todas do planeta na época. Mas aquilo não era o mais importante. O mais importante veio depois, naquilo que ele é convidado a fazer evolução. E respeita tudo o que se deparava naquela altura e conseguiu progredir na questão da humildade. E ele era incomparavelmente feliz agora, em comparação, portanto, com qualquer outra etapa. E a gente guarda isto até hoje, passaram-se mais de 30 anos, mas eu nunca esqueci esta possibilidade de que os exemplos nos ajudam a perceber algo além da própria teoria, aquele que é o caminho que nós temos que seguir. E vejam só, as agruras que ele viveu, muitas vezes nós não somos chamados a viver. E acaba que ainda assim evoluímos de uma maneira muito morosa, muito devagar. Por que o Espiritismo veio para nós? Qual é a grande função da doutrina espírita? A nossa educação. A educação espiritual que nos faltava. Para fazermos o quê? O que significa sermos educados espiritualmente? É já de saída termos um conjunto de instruções, sugestões que vieram das alturas do Espírito da Verdade, que é Jesus.
para estarmos na Terra, ainda na vida atual, em qualquer existência após tomarmos ciência da codificação kardeciana e de obras complementares de valor, para que pudéssemos imprimir, a partir do conhecimento novo, uma velocidade maior no nosso processo de redenção espiritual. Nós não estamos aqui para isto? Transição planetária, qual é a próxima etapa? Não é a etapa redentora da regeneração? Tudo começou na primitividade. Estamos acompanhando uma longa jornada pessoal e de toda a humanidade, quanto a provas, às vezes rudes, e expiações, às vezes tão dolorosas, do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo. Mas de um ponto de vista outro, a ideia é de que a regeneração está batendo às nossas portas. E é aí que nós vamos poder acelerar a marcha, com a doutrina espírita, que não é para nós espíritas de 1,5 século e para nós hoje. Doutrina espírita, pela sua origem, pela sua finalidade, é o conjunto de conhecimentos libertadores para todo o rebanho de Jesus. Como também fora a sua vinda há 2000 anos, configurando a segunda grande revelação. Como aconteceu com o Decálogo, o trabalho de Moisés no Sinai, como a primeira grande revelação. Tudo isto é para todos. E o Espiritismo agora, de uma maneira muito mais abrangente, mais dia menos dia, alcançará a humanidade inteira. Evolução do espírito, nós poderíamos abordar uma série de questões. Eu tenho aqui um material que é um material de alguns slides, para nós irmos também estudando isto. Mas hoje não é um seminário, então nós estamos fazendo apenas algumas lembranças oportunas para nós examinarmos, quem sabe, aquilo que tenha mais a ver conosco. Estamos aqui trabalhando este tema e quando buscamos o primeiro slide, nós nos damos conta de coisas extraordinárias da vida do universo. Cada vez mais a física se desenvolve, a astronomia, astrofísica e cosmologia com ela, e vamos nos dando conta do quanto ainda temos que fazer evolução. Porque o nosso orbe é limitado, estamos vivendo num planeta pequenino, que é um verdadeiro grãozinho de areia, numa praia cósmica extraordinária, divina, que um dia conheceremos de pertinho. Eu poderia colocar assim, sobre o que nós podemos falar quando nós trabalhamos a lembrança e a ideia da evolução do espírito. Poderíamos falar de muitas coisas diferentes, como, por exemplo, a evolução do átomo ao arcanjo. Vocês conhecem esta frase, esta ideia? Vamos parar um pouquinho para pensar do átomo ao arcanjo. Como é que é isto? O átomo evolui. O que é um átomo? É uma estrutura pequenina da matéria. Seja matéria de alguma coisa material terrena, seja matéria de uma estrela longínqua, como Sírius, por exemplo. Tudo que é matéria é constituído de moléculas e que, por sua vez, constituídas de átomos. Muito bem, se eu abrir um átomo, eu vou encontrar os chamados elementos constitutivos do átomo. Nós temos prótons, nêutrons e elétrons. Muito bem, vamos entender a ideia do átomo antes de dividi-lo. Átomo como um todo. Pode ser um átomo de hidrogênio, de hélio, de cádmio, de cálcio, de cobre e de outros tantos elementos da tabela periódica. A tabela periódica da química é uma tabela dos vários tipos diferentes atômicos. Pois bem, e aí eu pergunto para vocês, átomo, a princípio, é estrutura material. E o que Leon Denis, por exemplo, nos disse? Aquela frase,
o ser evolui do átomo ao arcanjo. Ou seja, mesmo questões ligadas à matéria vão se aperfeiçoando. Nós não aprendemos na codificação algo que tem a ver com princípio espiritual? Os animais têm espírito propriamente dito? Os de condição humana não, porque eles são sub-humanos, mas eles têm uma realidade espiritual que os animam, como nós temos as nossas almas. Porque quando nós falamos de alma ou espírito, estamos nos referindo à condição hominal. Todos os seres da criação, antes da condição humana, eles têm princípio espiritual, sejam os animais, os vegetais, os minerais e todos os elementos que os constituem. O nosso corpo comum e o nosso perispírito, eles são constituídos de átomos e de moléculas. Portanto, eles têm uma contrapartida material. E um átomo mais simples de todos, que é o átomo de hidrogênio, vejam a ideia, será arcanjo um dia. Nós tínhamos pensado nisto? Esta é uma reflexão que nós poderíamos nos demorar um pouquinho se tivéssemos um tempinho um pouco mais prolongado. A ideia esta nos abre uma série de possibilidades. Lembrando que, inclusive, os espíritos de determinadas condições podem ter vindo realizando todo um contexto evolutivo e por passagens em elementos de matéria, não necessariamente da Terra, mas de um lugar qualquer, porque a Terra é apenas um núcleo de vida e todo o contexto gigantesco do universo afora é lugar onde tem átomos, moléculas e onde tem a ver, eventualmente, com as nossas possibilidades de evolução. Do átomo ao arcanjo, da matéria ao espírito, é uma outra leitura a partir desta frase que é de Leon Denis. Uma outra possibilidade para examinarmos tem a ver com a teoria da queda. O que é isto, teoria dos anjos decaídos? Examinado na codificação. Qual é esta ideia? Muitos dos espíritos viviam em realidades espirituais de certa elevação, mas a partir do momento que passaram a cultivar orgulho em especial e o egoísmo secundariamente, se tornaram incapazes de permanecerem nos lugares maravilhosos onde tinham merecimento para estar. Em função do quê? Em função do seu progresso realizado. Mas a partir de certas circunstâncias, decaíram e precisaram viver reencarnações para poderem trabalhar as dificuldades morais que passaram a cultivar em seus próprios espíritos. Essa é uma outra questão para, numa eventualidade, examinarmos mais adiante, a chamada teoria da queda, teoria dos anjos decaídos. Não vamos nos referir agora a uma ideia que é a ideia de Pietro Baldi, sobre sistema e antissistema, e é uma outra consideração útil para o futuro, para que conheçamos melhor estas coisas. Outra ideia é a ideia da evolução moral do espírito humano na Terra. Poderíamos examinar isto recordando algumas coisas, como já fizemos, e outras que significariam um pequeno aprofundamento em relação a isto. O espírito humano na Terra, que chegou aqui há milhares de anos, muitos foram se desenvolvendo aqui mesmo, como os chineses, por exemplo, lembrando de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, em que ele explica que muitos povos
tiveram o seu grande desenvolvimento aqui e chegaram aos dias de hoje, sempre esses espíritos vivendo no planeta Terra. Mas existem outros que vieram de fora. Vamos dizer assim, estrangeiros. Existe um princípio que é o princípio da solidariedade entre os mundos. Solidariedade não é uma palavra que a gente entende um pouco? Às vezes mais entende do que realmente vivencie, não é assim? Mas existe uma solidariedade entre pessoas, entre famílias, entre comunidades, entre grupos afins. Mas nós também nos lembramos que existe, por informação de espíritos lindos que nos instruem, em livros espíritas conhecidos talvez de muitos de vocês, a ideia do princípio da solidariedade entre os mundos. Ou seja, muitos espíritos foram de Sírios para Capela, de Capela para a Terra, e da Terra muitos irão para um planeta próprio para seguirem nele a sua evolução e as conquistas que não conseguiram realizar por aqui. Pois bem, nós estávamos nos lembrando que Emmanuel nos fala dos capelinos e nos dá uma ideia, que é uma ideia extraordinária de que somos um grupo tão heterogêneo que também pertencemos como que a humanidades diferentes, agora todos formando a humanidade terrena. Lembrando estas coisas, também nos recordamos que talvez muitos de nós tenhamos vindo de fora. E temos mais um motivo, porque perdemos Capela e agora temos a Terra e não podemos perdê-la. E devemos, por isto mesmo, buscar realizar a evolução que nos falte. Porque é justo, como que concluindo as etapas que nos faltam, que nós conseguiremos nos manter por aqui. E quem sabe seguirmos com o grande contingente que permanecerá na Terra, que viverá essa possibilidade e nunca mais sairá daqui, acompanhando a marcha ascensional dessa humanidade que herdará o nosso mundo. Enquanto que outros farão algo num outro orbe, seja ele de que nome for, mas é algo já providenciado pelos espíritos superiores para que todos continuem tendo um lugar. E o lugar de cada um sempre foi, é e será o melhor lugar para cada alma humana, para cada espírito imortal. Nós poderíamos abordar a questão da transição planetária e suas repercussões. Isso não tem a ver com evolução espiritual? Se nós nos recordarmos do abril do ano de 2010, abril de 2010 diz para vocês alguma coisa? Centenário de nascimento de Francisco Cândido Xavier. E em Brasília se dava um grande congresso, um evento espírita, reunindo espíritas de todo o Brasil e alguns que vieram de países de fora, portanto, países irmãos, em função daquilo que se daria em homenagem ao nosso querido Chico. Para vocês terem uma ideia, antes de tudo transcorrer ali, inúmeras providências foram desenvolvidas pela Federação Espírita Brasileira para que tudo funcionasse muito bem e o Congresso como que cumprisse a sua finalidade. Na abertura do primeiro dia, vejam só, muitos, centenas de trabalhadores foram entrar bem cedo no lugar dos eventos para darem início aos preparativos formais antes da chegada dos congressistas. Foram aproximadamente 15 mil pessoas. E nessa altura, alguns dos trabalhadores cooperadores para aquela tarefa eram médiuns. E muitos deles viram mais de 1000 espíritos, como que entrando juntos.
E alguém perguntou, mas quem são esses espíritos em tão grande quantidade, vindo para participar do congresso na espiritualidade? Esses espíritos eram espíritos que tinham mantido, durante a lavra mediúnica de Chico Xavier, contato com o médium. Nas psicografias, nas cartas de familiares desencarnados, como vocês conhecem bem a história deste aspecto notável da dedicação de Chico às famílias aflitas pelas perdas dos seus entes queridos, esses mais de 1000 espíritos estavam vindo para homenagear o homenageado do evento que era Chico Xavier. E todos eles participaram propriamente do evento. Nós estávamos nos lembrando deste congresso em si por causa do nosso tema. Jesus de Nazaré, como que dá uma atribuição ao anjo Ismael. Quem é o anjo Ismael? O espírito angélico encarregado de ajudar a que o Brasil possa vir a ser no futuro a pátria do Evangelho, o grande celeiro espiritual da humanidade. Estamos construindo isto lentamente. Pois bem, é o livro de Humberto de Campos, que vocês devem ter lido. E se já não o fizeram, a hora de fazer agora. Vocês não podem deixar para amanhã, porque o tempo passa. E assim como A Caminho da Luz, roteiro, e o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, leitura obrigatória. E o quanto mais cedo nós fizermos isto, melhor para nós. Isso nos ajudará nas motivações do nosso desenvolvimento espiritual. Pois bem, numa determinada altura aconteceram coisas extraordinárias no evento. E aí, o anjo Ismael, que é o espírito protetor do Brasil, convida todos os espíritos análogos de todas as pátrias, de todas as nações, de todas as culturas da Terra, de todos os tempos. Olhem que coisa linda! E enquanto os encarnados aproveitavam as exposições doutrinárias durante os 3 dias do evento, a espiritualidade do orbe todo, convidada pelo Cristo e por Ismael, se reuniam numa esfera muito elevada e tratavam dos temas referentes à evolução do planeta como um todo. Aproveitando a reunião de tantos e tantos espíritos, muitas coisas foram decididas ali. Lembrando uma questão que está ali por último, a questão da transição. E um determinado médium traz claramente uma ideia que é trazida por Dr. Bezerra de Menezes, a ideia de que para todos os espíritos condutores, como Ismael para o Brasil, de todas as demais nações do planeta, abril de 2010 é a data marco do início do período longínquo da regeneração do planeta. Ou seja, para estes grandes espíritos norteadores das nações, a regeneração já teve início. Mesmo que a gente observe a realidade hoje ainda do mundo e perceba quanta dor, quanto sofrimento, quanta miséria física e moral, quantas guerras, quantas lutas, quantas revoluções sangrentas, quanta desarmonia nos lares, quantas enfermidades, quantas epidemias, quantos enfermos ao redor do mundo inteiro, nos dando uma ideia. Não, você pode dizer isto, mas num certo sentido nós ainda somos de provas e expiações. Mas é verdade. É apenas uma data, marco, porque a partir dali eles vão tomando inúmeras providências no sentido de nós acelerarmos a marcha evolutiva. Mas mundo de regeneração nós já somos. Mas mundo regenerado é outra coisa.
Isso vai demandar milhares e milhares de anos. E nós não sabemos quantos. Teremos necessidade de utilizar dos calendários sublimes do universo para fazermos aquilo que será completarmos o processo da regeneração. E a gente lembra, transição, já houve uma antes, de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. Centenas de milhares de anos. Estamos agora no limiar de mais uma transição, que é a que nos interessa, porque nós estamos aqui candidatos a fazê-la. Mas nós não vamos ter uma outra transição depois? Pode ser daqui a 48 mil anos. A gente pensa, puxa, tanto tempo vai ser necessário? Nós não sabemos, mas pode ser que sim. Quem é que vai determinar isto? Cada um de nós, porque a evolução de uma humanidade, a evolução de um orbe, depende da evolução individual e do esforço de cada um, porque uma humanidade, ela é simplesmente o quê? O somatório daquilo que é a realidade individual nossa. A ideia de uma nova transição lá longe. Vocês já imaginaram o que será a vida naquele grande futuro? Aqui na Terra. Quando nós estivermos pensando, quem sabe, reunidos assim num centro espírita, se não em São Paulo, mas num outro país qualquer eventualmente, podendo estar examinando uma transição diferente, de mundo regenerado para mundo ditoso ou feliz. E ainda temos uma outra transição, talvez para daqui a meio milênio, a transição onde deixaremos aquela felicidade própria desta realidade para a pureza, a ideia de um mundo puro, de um mundo quase perfeito. Mesmo assim, é um processo. Até que atinjamos uma condição de pureza perfeita e imaculada dos grandes espíritos definitivamente puros. E eles serão puros naquilo que comentávamos no início, em bondade e amor. Evangelizados há milênios. E ainda, vocês podem imaginar, durante todos esses milênios, o que eles conhecerão, o que vocês conhecerão em ciência universal também. Vocês já se imaginaram lá adiante? Será que nós não podemos projetar, fazermos como um ensaio espiritual e projetarmos os nossos espíritos, as nossas realidades, para algo que será completamente distinto de tudo aquilo que nós temos por aqui, ou que nós já vivemos até hoje? Algo que será construído e conhecido lá adiante? E a gente lembra, por isso mesmo, que na transição de agora, na realidade de então, nós precisamos nos esforçar mais, nós precisamos trabalhar mais. Há um duplo trabalho, e vocês conhecem. Há o trabalho externo. Todo trabalho digno é de valor, seja ele assalariado, seja ele voluntário. Dedicação nossa à vida de um modo geral. Mas, além de tudo, esse é o trabalho exterior. Mas há um outro, que é um trabalho interno. E há quem se descuide disto. Muitas vezes nós podemos estar no centro espírita, décadas a fio, trabalhando, dedicados, servindo, operosos e assim por diante. Mas isto é uma coisa. Estar no movimento espírita é bom, é importante, é um grande estímulo para outras coisas também. E a gente lembra que não basta estarmos no movimento espírita. Nós temos que trazer o espiritismo para dentro. O Evangelho de Jesus agora, facilitadamente, à luz do espiritismo, para o íntimo de cada um de nós, para que nós possamos mudar os nossos pensamentos e, por consequência,
mudarmos tudo dentro de nós que signifique das nossas ideias, das nossas escolhas, das nossas ações, das nossas atitudes. Porque é isto que vai marcar se evoluímos espiritualmente ou não. Não é verdade? Então é importante nós nos darmos conta destas coisas. Sermos espíritas na essência. E aí o trabalho externo, ele vai ser consequência natural de desenvolvimentos pessoais que nenhum espírito poderá fazer por nós. Porque ele é pessoal e intransferível. Reparem, hoje é uma manhã ensolarada de domingo em Itapira. Mas vocês se recordam dos bilhões e bilhões que compõem conosco a nossa humanidade? Onde estão eles agora? O que conseguem fazer? Quantos dramas estão sendo vividos por questões kármicas, por consequências de desatinos pretéritos, mas ainda assim, sofrimento, tortura e morte. Quanto trabalho pela frente, quanta construção ainda precisamos realizar. Então, tudo aquilo que significa o bem que nós já adquirimos, que isso possa nos permitir que nós trabalhemos melhor esse trabalho interno de edificação moral e o resto todo virá por consequência. O que nós não podemos é buscar as questões exteriores, mesmo no movimento espírita, esquecendo daquilo que a espiritualidade chama o nosso primeiro amor. O nosso primeiro amor é divino em nós. Vem de Deus, herança divina, e está no altar das consciências de cada um de nós. Filhos de Deus, aos bilhões aqui na Terra. Para quê? Para que saibamos evolucionar, saibamos crescer, nos amemos, buscando fazer o que não fizemos ainda, respeitando as nossas reais necessidades. Do contrário, vamos repetindo experiências, muitas vezes fraternas, mas isto ainda não é tudo. Seja como for, nós teríamos aí muitos temas para nós examinarmos e nos lembramos a realidade espiritual deste mundo de provas e expiações, lembrando de uma coisa simples. Dizíamos outro dia algo a respeito também. Quando estamos vivos, ou supostamente vivos, encarnados, estamos na crosta. Verdade? Mas há o outro lado da vida. Quando estamos com corpos físicos encarnados, significa que não temos outro lugar. Temos que viver na superfície. Temos que viver em qualquer lugar do mundo, mas plantados na superfície do planeta, crosta planetária. E nos aglomeramos aqui, porque não há outro lugar. O que varia é a questão de qual nação nós estamos vivendo. Agora, quando estamos desencarnados, nós temos esferas diferentes de vida e não nos aglomeramos mais. Existem esferas bonitas, muitas delas resplandecentes, muitas vezes temos esferas medianas e temos esferas de muito sofrimento e de muita maldade. Aonde? Na Terra? Claro. Quem é a nossa vizinhança aqui ao lado? Se nós pensamos, além de nós todos encarnados aqui, existem tantos espíritos, uns sentados, outros de pé, outros participando da segurança da instituição em termos espirituais. Esses espíritos que estão nas imediações ou que estão vivendo nos seus próprios lares, apesar de já desencarnados, porque não conseguiram subir para esferas melhores, tudo isso nós chamamos umbral médio. Quando André Luiz desencarnou, ele viveu no umbral médio, logo a seguir ao desencarne? A nossa irmã está dizendo que não. Onde André Luiz teve que viver alguns anos? Numa zona de constrangimento.
E ele se sentia muito mal. Aquilo é um umbral inferior. Quando nós fizemos a leitura da obra Nosso Lar, a colônia Nosso Lar também é umbralina, mas é um umbral superior. Então, como são realidades muito diferentes, eu preciso adjetivar. Eu não posso mais falar umbral, apesar de que, entre nós, quando alguém diz, olha, fulano desencarnou e foi parar no umbral, já tem ali uma conotação da região inferior. Mas é mais interessante os adjetivos: inferior, médio e superior. Para baixo do umbral inferior, existem trevas e abismos, cheios de espíritos. Para cima daquele que é umbral superior, onde não é só Nosso Lar que existe, existem incontáveis cidades astrais e colônias, nós temos arte, cultura e ciência. Outra esfera linda. Para mais acima, amor fraterno universal. Para a mais alta de todas, a do governo da vida, de diretrizes do planeta, onde estão os espíritos mais elevados. E a gente lembra, evolução do espírito, que é o nosso tema, também significa que mesmo que permaneçamos no planeta Terra por milênios e milênios, quase que sem fim, nós podemos evoluir mudando a nossa condição intraplanetária. Vamos imaginar que por grandes erros no passado, nós vivíamos em regiões de treva superior e ganhamos a oportunidade de renascer 1, 2, 3 vezes e soubemos aproveitar alguma coisa e agora, quando desencarnamos, já ficamos no umbral inferior, mas já não é treva. Então evoluímos em termos do nosso lugar. Vocês duvidam que cada um de nós e de todos os 20 bilhões, cada um tem o seu lugar determinado no presente momento? O que é evolução espiritual também? Irmos galgando, ascendendo. Todos podemos fazer isto. E a ideia, portanto, qual é? A ideia de que se, como André Luiz, chegou a viver alguns anos no umbral inferior, mas agora vive no umbral superior, sabe lá se no decorrer deste punhado de décadas, ele hoje, já por merecimento e trabalho, não só do trabalho externo, voluntário, mas do trabalho íntimo, ele agora já seja, por exemplo, de arte, cultura e ciência, porque progrediu. Muito bem, reparem que quando nós reencarnamos, há espíritos que descem das esferas superiores para a crosta e há espíritos que sobem das esferas inferiores para a crosta. E aí nós nos misturamos todos. Somos uma grande família, a família dos encarnados. Reparem, meus amigos, existem aspectos interessantes para nós tratarmos, mas em função do nosso tempo, nós vamos já nos preparando para o nosso encerramento. Que possam ter ficado com vocês estas reflexões simples, estas verdadeiras lembranças. Eu sei que todos vocês conhecem isto, mas quando nós colocamos como um tema a evolução do espírito, nós vamos como que buscando dos conteúdos doutrinários, dos livros que, como catadupas de livros de luz, vieram por muitos autores para nos brindar a alma, para que pudéssemos então acelerar a nossa marcha evolutiva. E desejando isto mesmo para todos vocês, eu agradeço imensamente aos amigos queridos que nos trouxeram ao convívio novamente de vocês e desejo que nós todos juntos, como que de mãos dadas, uns ajudando os outros, possamos imprimir essa tal velocidade maior quanto às conquistas memoráveis das quais vamos nos orgulhar no futuro de tê-las conquistado aqui, vivendo muitas vezes as agruras e as tribulações do nosso mundo. Que Jesus os abençoe e que possamos nos rever em breve. Muitíssimo obrigado pelo carinho de vocês e pela vossa atenção. Que assim seja, amigos.
TV Web A Caminho da Luz apresentou Palestras Espíritas.